Olá, hoje eu vou falar com vocês sobre o pensamento de José Bläger em relação à psicanálise. Bläger nasceu em 1922 e faleceu em 1972. Ele era filho de imigrantes judeus europeus, médico, membro do Partido Comunista, professor de psicologia da Universidade de Buenos Aires. Uma de suas principais obras é o livro Psicohigiene e Psicologia Institucional, publicado em 1963. Neste livro, o autor apresenta os principais objetivos da higiene mental, que incluem cuidar dos pacientes com problemas mentais, realizar diagnósticos precoces, prevenir doenças mentais, reabilitar os pacientes e promover a saúde da população em geral. José Bläger se tornou um proeminente psicanalista afiliado à Associação Psicanalítica Argentina. Seu trabalho na psicanálise abordou uma abordagem mais ampla, incluindo raízes kleinianas e malerianas. Também foi profundamente influenciado pelo pensamento social de George Pulitzer, cuja obra ele traduziu e prologou. Uma das contribuições mais significativas de Bläger foi o desenvolvimento da psicologia institucional. Ele se interessou pelo estudo de instituições e pela análise das dinâmicas que ocorrem nelas. Sua abordagem psicanalítica foi estendida para além do indivíduo, abrangendo contextos institucionais e sociais. Então, para Bläger, o papel do psicólogo vai além do tratamento individual e inclui a compreensão das dinâmicas institucionais, das tensões nas relações interpessoais, do desenvolvimento das pessoas e das situações de crise. Ele defende que o psicólogo deve fazer a transição de uma abordagem psicoterapêutica para a psicohigiene, ou seja, ele deve sair ao encontro das pessoas que necessitam de intervenções psicológicas, em vez de esperar que elas busquem ajuda. Citando Bläger, ele afirma que a função social do psicólogo clínico não deve ser basicamente a terapia, e sim a saúde pública, e dentro dela a higiene mental. O psicólogo deveria intervir intensamente em todos os aspectos e problemas que concernem a psicologia, a psicohigiene, e não esperar que a pessoa adoeça para assim poder intervir. No capítulo 5 do seu livro, Bläger aborda especificamente as perspectivas da psicanálise e da psicohigiene. Ele descreve 3 tipos de psicanálise: a psicanálise clínica, a psicanálise aplicada e a psicanálise operativa. Cada uma dessas abordagens tem objetivos e aplicações específicas na prática psicológica. A psicanálise clínica é voltada para o tratamento individual de pacientes com distúrbios mentais, envolvendo a análise profunda do inconsciente e a relação transferencial entre o analista e o paciente. Então, é uma abordagem terapêutica individualizada, na qual o psicanalista trabalha com o paciente para explorar os conteúdos inconscientes, os traumas passados, as dinâmicas psicológicas que afetam o comportamento e o bem-estar do paciente. A relação transferencial entre o analista e o paciente desempenha um papel fundamental. Por exemplo, imagine um psicanalista que atende um paciente com histórico de ansiedade. Durante as sessões, eles exploram os sonhos do paciente, suas memórias de infância, suas associações livres, e o foco está na investigação profunda do inconsciente do paciente e na análise das resistências e transferências emocionais, com o objetivo de proporcionar uma compreensão mais profunda dos conflitos psíquicos subjacentes ao transtorno de ansiedade e promover a cura psicológica. A psicanálise aplicada refere-se à utilização da psicanálise em diversos campos, como arte, política, religião, para compreender os fenômenos culturais e sociais a partir de uma perspectiva psicanalítica. Essa abordagem busca aplicar os princípios e conceitos psicanalíticos para compreender e enriquecer a compreensão dos fenômenos culturais, sociais, históricos, institucionais. Pode ser usado em áreas como literatura, educação, política, arte, religião e muito mais. Aqui a psicanálise é vista como uma lente para a compreensão
de diversos aspectos da experiência humana. Por exemplo, um professor de literatura que utiliza os conceitos psicanalíticos para analisar uma obra literária. Por exemplo, a tragédia de Édipo Rei, de Sófocles. Eles exploram os elementos simbólicos, os complexos edipianos e a dinâmica inconsciente dos personagens. Essa análise aplicada enriquece a compreensão da obra e oferece insights psicanalíticos para os leitores, mostrando como a psicanálise pode ser aplicada em campos como a literatura, para uma interpretação mais profunda. A psicanálise operativa é uma abordagem inovadora que visa promover a saúde mental coletiva e a mudança social, utilizando conceitos psicanalíticos na análise institucional, na dinâmica de grupos e na psicologia comunitária. Em vez de se concentrar apenas no tratamento de indivíduos doentes, essa abordagem considera a psicanálise como uma ferramenta para intervir ativamente em contextos sociais, institucionais e comunitários. A psicanálise operativa pode incluir análise institucional, dinâmicas de grupo, psicologia comunitária, psicohigiene, com o objetivo de melhorar o bem-estar psicológico da sociedade como um todo. Por exemplo, um psicólogo que trabalha em uma instituição de saúde mental, com o objetivo de melhorar o bem-estar dos pacientes e a dinâmica institucional. Eles facilitam grupos terapêuticos para os pacientes, para suas famílias, implementam mudanças nas políticas da instituição, com base na compreensão psicanalítica das relações de poder e das dinâmicas de grupo. O foco está na promoção da saúde mental coletiva e na transformação das práticas institucionais com base na teoria psicanalítica. Entre muitas ideias que podem ser destacadas na teoria de Bleger, podemos mencionar seu interesse em unir as ideias psicanalíticas enraizadas na abordagem de Melanie Klein, Margaret Marley, com as ideias políticas marxistas que o colocam no contexto do pensamento social de George Politzer, cuja obra ele traduziu e prefaciou. Bleger também foi influenciado por Pichon Rivière, deixou a marca nele no social pelo interesse do estudo das instituições. Seu espírito crítico o levou a romper com algumas convenções estabelecidas na psicanálise e a explorar as interconexões entre a psicanálise e a realidade social. Uma das principais teorias de José Bleger é a teoria do enquadre. Essa teoria se concentra na importância do contexto e das condições em que a psicanálise é realizada, destacando a influência do ambiente terapêutico nas dinâmicas entre o analista e o paciente. E o que seria o enquadre? O enquadre se refere ao conjunto de condições e limites que moldam a relação entre o analista e o paciente. Isto inclui elementos como a localização física das sessões, horários, frequência das sessões, pagamento, duração das sessões e até mesmo estilo da comunicação entre o analista e o paciente. O enquadre não é um mero detalhe, mas exerce uma influência profunda na dinâmica da terapia. O modo como o enquadre é estabelecido pode afetar a transferência, a contra-transferência e as resistências do paciente. Bleger também afirmava que o enquadre poderia variar de acordo com as necessidades do paciente. Ele acreditava que era importante que os analistas questionassem o significado e o impacto do enquadre em suas sessões, em vez de segui-lo rigidamente como uma regra. E quais são as diferenças entre a psicanálise de Freud e a psicanálise de Bleger? Bem, Freud foi o fundador da psicanálise, enquanto Bleger foi um dos seus seguidores e críticos, que propôs uma revisão e ampliação da teoria freudiana. Freud se concentrou principalmente na análise do indivíduo, enquanto Bleger se interessou também pela análise dos grupos e das instituições. Freud desenvolveu o conceito de inconsciente como um sistema psíquico e separado da consciência, que contém os desejos reprimidos ou recalcados, os conflitos e os traumas do sujeito. Bleger, por sua vez, propôs o conceito de inconsciente
como uma dimensão da realidade psíquica que inclui tanto os aspectos reprimidos quanto os aspectos criativos e potenciais do sujeito. Freud baseou sua técnica psicanalítica na interpretação dos sonhos, dos atos falhos, dos sintomas e das associações livres do paciente. Bleger, por outro lado, enfatizou a importância da observação e da intervenção na situação concreta da entrevista psicológica, levando em conta o conteúdo manifesto, o conteúdo latente, a relação interpessoal e a situação. Freud distinguiu entre as estruturas neurótica, psicótica e perversa, de acordo com o modo de funcionamento do aparelho psíquico e a relação com a realidade. E Bleger criticou essa classificação nosográfica e introduziu um conceito de singularidade idiopática, que se refere à especificidade de cada sujeito em sua forma de ser e de se relacionar. José Bleger abordou a entrevista psicológica em sua obra Psicohigiene e Psicologia Institucional de uma forma abrangente e com uma perspectiva única. Ele a via como um instrumento essencial para o trabalho do psicólogo, especialmente na área da psicohigiene e psicologia institucional. Bleger não apenas considerou a entrevista psicológica como uma ferramenta de diagnóstico e avaliação, mas também enfatizou seu papel na promoção da saúde mental e compreensão das necessidades e dinâmicas das pessoas em diferentes contextos. Ele argumentava que a entrevista psicológica não deveria ser restrita apenas ao ambiente clínico, mas também deveria ser aplicada em instituições, comunidades e em situações cotidianas. Bleger via a entrevista como uma oportunidade para estabelecer uma relação terapêutica na qual o psicólogo poderia ouvir ativamente, compreender as experiências e preocupações do entrevistado e oferecer orientação e apoio. Além disso, Bleger destacou a importância da postura do psicólogo durante a entrevista, enfatizando a necessidade de empatia, escuta ativa e compreensão genuína. Ele acreditava que a entrevista psicológica não deveria ser uma mera coleta de informações, mas sim um processo no qual o entrevistador e o entrevistado colaboram para explorar as questões emocionais, cognitivas e sociais que afetam o bem-estar. Assim, para José Bleger, a entrevista psicológica era uma ferramenta fundamental para o trabalho do psicólogo, permitindo não apenas a compreensão profunda das questões psicológicas, mas também a promoção da saúde mental e o apoio terapêutico em uma variedade de contextos e situações. José Bleger foi um psicólogo argentino dedicado ao estudo da entrevista psicológica como um instrumento de pesquisa e intervenção. E, segundo ele, a entrevista psicológica é uma relação humana na qual um dos integrantes, o entrevistador, deve procurar saber o que está acontecendo e deve atuar segundo esse conhecimento. Bleger propôs uma classificação das entrevistas em 3 tipos: exploratória, operativa e de pesquisa. A entrevista exploratória tem como objetivo obter informações sobre o entrevistado, sua situação, seus problemas, seus recursos, etc. Uma entrevista aberta, flexível e não diretiva, que permite ao entrevistador conhecer o entrevistado em sua singularidade e complexidade. A entrevista exploratória é utilizada em diversos campos da psicologia, como a psicologia clínica, educacional, social, organizacional, etc. A entrevista operativa tem como objetivo modificar ou intervir na situação do entrevistado, seja para resolver um problema, para promover uma mudança ou prevenir uma dificuldade. É uma entrevista ativa, dinâmica, diretiva, que implica em uma proposta de trabalho conjunto entre entrevistador e entrevistado. A entrevista operativa é aplicada em diferentes modalidades de psicoterapia, como a psicanálise, a cognitivo-comportamental, a sistêmica, etc. A entrevista de pesquisa tem como objetivo produzir conhecimento científico sobre um fenômeno ou uma realidade psicológica,
É uma entrevista estruturada, padronizada e controlada, que segue um protocolo ou um roteiro previamente definido. A entrevista de pesquisa é empregada em diversos métodos e técnicas de investigação, como o experimental, correlacional, qualitativo, etc. Blagger também desenvolveu um modelo de análise de entrevista psicológica baseado em 4 aspectos: o conteúdo manifesto, o conteúdo latente, a relação interpessoal e a situação. O conteúdo manifesto é o que é dito explicitamente pelo entrevistado e pelo entrevistador, ou seja, as informações verbais que são trocadas na entrevista. O conteúdo manifesto pode ser analisado em termos de sua coerência, sua relevância, sua consistência, sua veracidade, etc. O conteúdo latente é o que está implícito no oculto do discurso do entrevistado e do entrevistador, ou seja, os significados não verbais que são transmitidos na entrevista. O conteúdo latente pode ser inferido a partir de elementos como o tom de voz, os gestos, as expressões faciais, as pausas, as hesitações, as resistências, as transferências, as contradições, etc. A relação interpessoal é o vínculo que se estabelece entre o entrevistado e o entrevistador na entrevista. Ou seja, a forma como eles se comunicam e se influenciam mutuamente. A relação interpessoal pode ser avaliada em termos de sua qualidade, sua intensidade, sua simetria, sua confiança, sua empatia, sua colaboração, etc. A situação é o contexto no qual se realiza a entrevista psicológica, ou seja, os fatores externos e internos que condicionam ou determinam a entrevista. A situação pode ser descrita em termos de seu lugar físico, localização geográfica, seu tempo, duração, frequência, seu marco institucional, objetivos, normas, seu marco teórico, referencial conceitual, metodológico, seu marco pessoal, ou seja, as características individuais e grupais dos participantes. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo sobre José Blagger. Um abraço e até o próximo vídeo.